De Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 29. Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 29. Quem achou, diga amém. Texto muito conhecido nosso, que você já provavelmente ouviu muitas mensagens, mas creio que Deus quer trazer algo para a sua vida nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou a muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos orar? Não feche sua Bíblia, por favor. Pai Santo, oh Deus, obrigado por essa atmosfera tão maravilhosa. Pai Santo, nós já entoamos louvores aqui nessa noite, que mexeram, oh Deus, com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Mas agora nós queremos, ó Deus, um pouco mais, ó Deus, ouvir a sua voz. Que o Senhor possa, ó Pai, nos desarmar, ó Pai, de todos os nossos preconceitos. Que o Senhor possa, ó Pai, libertar os nossos corações, ó Pai, de toda a armadilha de Satanás. E que nessa hora, Deus, a Tua palavra entre e ache lugar, ó Pai, em cada coração aqui presente. Nós te pedimos, Jesus, nessa hora, que haja espírito de iluminação sobre as nossas vidas. E que nós, ó Deus, possamos compreender a Tua palavra. Fala conosco, Deus. Fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cura. O profeta Isaías, esse que é considerado por muitos o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, aquele que mais fez profecias acerca da vinda de Jesus, acerca do ministério de Jesus, acerca daquilo que Jesus iria fazer neste mundo. Esse profeta Isaías, quase 800 anos antes da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, ele no seu capítulo 53 do seu livro, no verso de número 4, ele vai dizer as seguintes palavras: ele levou sobre si as nossas dores e carregou sobre si as nossas enfermidades. Esse Messias, esse Jesus, ele viria para curar as pessoas e também restaurar vidas. Mas eu pergunto para vocês, meus irmãos, curar de quê? Restaurar de quê? Todos nós sabemos que a doença, ela é uma alteração no nosso ânimo ou no nosso espírito. Sendo assim, provavelmente, há muitas pessoas que se fazem presentes aqui nesse lugar hoje, que estão doentes, que estão enfermos. Nós estamos doentes, nós estamos enfermos, por causa da nossa rotina que nos adoece. O nosso dia a dia, o nosso corre-corre, o cuidar dos filhos, os afazeres do nosso trabalho,
as nossas responsabilidades, tudo aquilo que recai sobre as nossas vidas, que nós sabemos que precisamos fazer. E muitas das vezes, por não saber lidar com essa rotina, ela tem nos adoecido. Mas talvez e provavelmente, há muitas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão doentes, por causa de uma frustração que teve na vida. Colocou a expectativa em determinada coisa que ela tinha certeza que iria acontecer. Ela colocou os seus sonhos, os seus propósitos e a expectativa de felicidade, de alegria naquela coisa, mas isso não aconteceu. E por causa disso as pessoas estão adoecidas e frustradas. Mas talvez nessa noite muitas pessoas que estão aqui estão doentes, estão adoecidas por causa das decepções da vida. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém que você talvez depositava tanta confiança e expectativa, quem sabe te traiu, quem sabe ela não superou as expectativas que você colocou nela. Quem sabe ela disse para você algo que não deveria dizer, tomou uma atitude que não deveria tomar na hora que você mais precisava. E por causa disso, você está doente, está adoecido. Isso tem doído na sua alma. Mas quando olhamos para esse texto tão precioso, que parece simples, a pergunta que eu e você precisamos responder nessa noite como igreja é a seguinte: qual é o propósito da cura sobre as nossas vidas? Por que Jesus deseja curar, restaurar a todos nós? Esse texto que nós acabamos de ler dá continuidade ao tão precioso ministério de Jesus na Galileia. A Galileia dos gentios, aquele povo que vivia em trevas e sobre escuridão. Mas nesse primeiro capítulo de Marcos, esse evangelista, ele é tão específico em dizer que Jesus tem muita autoridade. Ele tem autoridade sobre as pessoas. Nós vimos aqui sábado, a ponto de chamar 4 pescadores para segui-los, e essas pessoas obedecerem a Jesus, largar tudo, abandonar tudo e seguirem. Mas nós observamos nesse primeiro capítulo também que Jesus tem autoridade sobre os demônios. Enquanto os escribas e os fariseus e os mestres religiosos daquela época inventavam maneiras, formas, jeitos de se expulsar um demônio, Jesus simplesmente dava uma ordem, mostrando a sua autoridade. Mas esse capítulo também mostra a autoridade de Jesus para ensinar. Completamente diferente do ensino frio e indiferente daqueles mestres da religião que não se preocupavam com a palavra de Deus, mas se preocupavam com a tradição dos homens, jogando cargas mais pesadas ainda naqueles que queriam servir a Deus. Mas agora Marcos escancara as portas para mostrar para nós que esse Jesus, ele tem autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades. E sendo assim, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite? E a primeira coisa que eu tenho para citar para vocês, se você gosta de anotar, o primeiro ponto da nossa reflexão é a compaixão de Jesus. Se você observar a partir do verso 29 e também o verso 32, vai mostrar para nós que era um dia de sábado, um dia de descanso dos judeus, onde eles abandonavam todas as suas atividades, todas as suas práticas, para se dedicar ao culto ao Senhor, ao estudo da palavra de Deus. Mas nesse dia de descanso, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está salvando, e o verso de número 32 vai dizer para nós que Jesus foi até o fim da tarde, curando pessoas. Isso mostra para nós a compaixão que Jesus tem por nós. Mostra para nós, em primeiro lugar, que Jesus tem compaixão da nossa falta de direção.
Quando nós olhamos nesse Evangelho de Marcos, chegou um ponto no capítulo 6, depois do ministério que os discípulos saíram para pregar o Evangelho, eles voltaram cansados, e como se não bastasse tudo isso, receberam a notícia que João Batista havia morrido. Então Jesus virou para eles e disse: é hora de descansarmos. Pegou os discípulos, colocou-os no barco e foram para um lugar deserto. Mas quando chegaram lá, Jesus viu aquela grande multidão que estava como ovelhas que não têm pastor. E Jesus se compadeceu daquelas pessoas. O que esse texto quer ensinar para nós? Jesus se compadece da nossa falta de direção. Quantas pessoas têm batido a cabeça na vida? Quantas pessoas têm dado cabeçadas na parede, como alguns dizem, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, porque falta na sua vida o pastor chamado Jesus. Quantas pessoas têm guiado a sua vida, guiado o seu destino, fazendo aquilo que dá na sua cabeça, sem direção, sem propósito. Mas o que esse texto mostra para nós é que Jesus é esse pastor que quer dar o direcionamento correto para nossas vidas, o cuidado correto para as nossas vidas, o pastoreio que nós, de fato, precisamos. Mas Jesus é esse que é cheio de compaixão, porque Ele experimentou tudo aquilo que nós passamos e enfrentamos. Preste bem atenção nessa frase: só pode se compadecer das nossas dores, carregar as nossas feridas, aquele que não tão somente sabe, mas também experimentou tudo aquilo que nós experimentamos. Jesus pode olhar para você com um olhar de compaixão, porque Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Ele foi tentado, Ele sentiu dificuldades, mas mais do que tudo, esse Jesus experimentou a rejeição. Ele experimentou a rejeição dos seus irmãos, que não criam em quem Ele era. Ele experimentou a rejeição dos seus discípulos. Pedro o negou, Judas o traiu, e os outros abandonaram Jesus no momento que Ele mais precisava. Esse Jesus foi rejeitado por amar mais as pessoas do que as coisas. Ele chegou em Gadara, depois de enfrentar uma dura tempestade com um único propósito: libertar a vida de um homem. E quando Jesus chegou naquele lugar, naquele ambiente difícil, aquele homem endemoniado, esse que era cheio de força, a ponto de nenhuma cadeia poder prendê-lo, Jesus libertou aquele homem. E os demônios que estavam naquele homem foram para os porcos e desceram desfiladeiro abaixo. E a multidão chegou para Jesus, ao invés de agradecer por tudo aquilo que Jesus tinha feito, e disseram assim para Jesus: vai embora daqui, porque hoje nós vivemos um tempo que as pessoas estão mais preocupadas com as coisas do que com as pessoas. Mas esse Jesus foi rejeitado também por amar os pecadores. Ele chegou na casa de Simão, o fariseu, para um banquete, para uma refeição. Não receberam Jesus com um beijo, não lavaram os pés de Jesus, não ungiram a sua cabeça com óleo. E uma mulher pecadora, que havia ouvido as palavras de Jesus, chegou diante dele, molhou os seus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. E o fariseu disse assim: se esse soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria que ela fizesse isso. Jesus foi rejeitado por amar os pecadores. O que eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, é que Jesus conhece a sua rejeição. Jesus conhece a sua dor. Jesus sabe aquilo que você passa, onde ninguém vê. O choro que você derrama, que ninguém assiste. A angústia que você sente, que ninguém contempla.
Porque ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos, então ele pode ter compaixão de nós. Mas observe comigo, não tão somente a compaixão de Jesus, mas o segundo ponto da nossa reflexão. Eu e você nessa noite precisamos entender que nós devemos levar as nossas causas aos pés de Jesus. Se você observar a partir do verso 32, o texto vai dizer para nós que muitas pessoas iam até Jesus, mas muitas pessoas também eram levadas até Jesus. Isso nos ensina a primeira lição. Nós precisamos levar para Jesus aquilo que parece impossível. Marcos capítulo 9, você conhece esse texto? O texto do Monte da Transfiguração. Jesus está lá experimentando as maravilhas com Pedro, João e Tiago. Mas quando ele desce para o vale, ele encontra uma situação difícil, porque um pai tinha um problema que parecia impossível de se resolver. Ele levou até os discípulos de Jesus, e eles não resolveram. E aquele pai procurou Jesus e disse assim: eu procurei os seus discípulos, mas eles não puderam. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas já disse para você que essa causa não tem solução? Quantas pessoas já disse para você que o seu filho não tem salvação? Quantas pessoas já disse para você que o seu casamento não tem como ser restaurado, a sua vida não tem como ser transformada, não tem como mudar essa situação na qual você está vivendo? E por causa de todos esses comentários contrários, você entendeu que isso é impossível. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus das causas impossíveis está aqui. E você precisa levar aquilo que é impossível aos olhos dos homens aos pés de Jesus nessa noite. Mas nós precisamos também levar aos pés de Jesus aquilo que ninguém tem a solução. A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 6. Aquela que gastou todo o seu dinheiro com médicos, e não havia mais esperança para ela, mas ela incutiu algo no seu coração: se eu apenas o tocar, eu serei curado. Será que hoje, nessa noite, você tem essa fé em seu coração? Que se apenas você tocar Jesus com fé nessa noite, Ele pode curar você? Ele pode sarar essa ferida, Ele pode mudar essa situação? Leve a Jesus tudo aquilo que parece impossível de ser resolvido. Mas, meus irmãos, o terceiro ponto da nossa reflexão nessa noite é a cura que restaura. Preste atenção comigo, verso 30, por favor. O verso 30, ele diz as seguintes palavras: a sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-lo. Preste bem atenção comigo, meus irmãos. Os discípulos de Jesus, aqueles primeiros discípulos, chegaram até Jesus trazendo a notícia de que a sogra de Pedro estava doente, estava enferma, estava de cama. E Jesus apressadamente foi até aquele lugar. E lá ele encontrou uma mulher prostrada. Uma mulher que não conseguia fazer aquilo que queria. Uma mulher limitada pela sua situação física. Alguém que estava acamado. Alguém que estava enfermo. Vocês lembram que na introdução do sermão, eu disse que nós precisamos descobrir qual o propósito da cura sobre as nossas vidas. E o texto vai dizer para nós que depois que Jesus
cura aquela mulher, ela se levanta e passa a fazer o quê? Ela se levanta e passa a fazer o quê? Por que você quer cura sobre a sua vida? Por que você quer que a sua alma seja sarada? Porque o propósito da cura de Jesus sobre as nossas vidas é para nos reerguer, para que a gente possa servi-lo. É nos levantar para que a gente possa entrar no trabalho do reino de Deus. É tirar tudo aquilo que traz dificuldades e empecilhos sobre nós, para que a gente se levante e passe a servir aquele que restaurou as nossas vidas. Eu sei que um dia você foi alcançado pela graça de Deus e por isso você está aqui. E que tipo de gratidão você tem demonstrado para aquele que te curou um dia, que te restaurou um dia? Porque essa mulher, ela se levanta não tão somente para se gloriar da cura que ela recebeu, como muitas pessoas fazem, mas ela se levanta com um propósito específico, levantar-se para poder servir. Mas eu pergunto para vocês, qual enfermidade está sobre a sua vida que tem impedido você de servir a Jesus? Qual enfermidade está entranhada no seu coração que impede que você se levante hoje e passe a servir a Jesus? Talvez essa enfermidade seja um medo de perder as coisas que esse mundo pode te oferecer. Eu vou passar a servir a Jesus, vou me entregar ao reino de Deus, mas olha quantas coisas esse mundo tem que eu vou perder. Eu não vou mais poder desfrutar. Mas o recado da palavra de Deus é que a aparência desse mundo passa, mas o reino de Deus permanece para sempre. Será que o que está impedindo você de servir a Jesus seja a mágoa que você está carregando no seu coração? Aquilo que te fizeram, como eu disse, aquilo que marcou a sua vida, marcou a sua história, marcou a sua caminhada, e você disse no seu coração: nunca mais eu vou servir ao Senhor, nunca mais eu coloco a mão no arado para servir a Deus. Mas o que nós precisamos entender é uma coisa: pessoas vão sempre nos machucar, pessoas vão nos ferir, e o nosso foco, o nosso alvo precisa estar em Jesus. Então, se você está ferido com mágoa nessa noite, é hora de você liberar perdão nessa noite. É hora de você espremer o pus da ferida nessa noite, até que cada gota seja extirpada e você possa viver de forma diferente, liberta desse cativeiro na qual a sua alma está. Porque o prejuízo da mágoa, da dor, ele não está sobre as pessoas que nos feriram, mas está sobre as nossas vidas que carregamos essa dor e essa mágoa. Então perdoe nessa noite, libere perdão, para que assim como a sogra de Pedro, Jesus te pegue pela mão, reerga você e você passe a servi-lo. Mas talvez a doença que tem impedido você de servir a Jesus seja o medo de cair em pecado. As tentações que esse mundo oferece: olha, eu vou começar a caminhar na vida cristã, eu vou começar a servir a Jesus, mas vai que eu caio, vai que eu peque, vai que eu começo a servir com todo gás e ímpeto e eu não resista às minhas dificuldades e às minhas tentações. O que nós precisamos entender nessa noite é que o Deus que chama é o que sustenta. O Deus que chama é o Deus que fortalece. O Deus que chama é o Deus que capacita todos nós aqui dentro desse lugar e também em casa. Temos tentações, dificuldades, batalhas que ao nosso ver parecem impossíveis de ser vencidas e só nós passamos por elas. Mas quando a gente compartilha, quando a gente conversa,
a gente entende que todos nós estamos enfrentando essa luta. Então não deixe de se enganjar na obra de Deus por causa das suas dificuldades, das suas tentações. Deus vai te sustentar, meu irmão. Deus vai te dar graça. Mas o quarto ponto da nossa reflexão, convido o ministério que vem à frente, convido a igreja que fique de pé. Preste bem atenção comigo nessa hora. Se você reparar, a continuação da descrição desse texto no verso 33, vai dizer para nós que a porta, Jesus estava à porta, curando pessoas, libertando pessoas, salvando pessoas, dando uma nova vida para as pessoas. E o que esse texto nos leva a pensar e refletir nessa noite é que a porta da graça de Deus continua aberta. Jesus continua lá na porta, salvando, libertando, curando e dando nova vida para as pessoas. E você tem duas opções nessa noite: ou ir até essa porta da graça para você ser curado nessa noite, ou fazer como muitas pessoas fizeram nesse texto, levar alguém até essa porta para Jesus. Talvez essa pessoa não está aqui, mas você carrega ela no seu coração. Você sabe aquilo que ela está passando, as dificuldades que ela está enfrentando, mas Jesus está na porta da graça para curar nessa noite. Feche seus olhos. Onde que é a ferida? Onde que é a dor? Onde que está machucando? Onde que está doendo? Onde que você precisa que Jesus toque nessa noite e cure você para que você viva uma nova perspectiva? E você já percebeu que a atmosfera desse lugar, dessa igreja está mudando? Está sendo propícia para você servir, para você se entregar, para você se envolver com o reino de Deus, mas isso está te impedindo, está te prendendo, está te travando. Então, em nome de Jesus, deixe essa carga hoje aqui, nesse lugar, aos pés de Jesus. Deixe isso aos pés do Senhor e deixe Ele ministrar cura ao seu coração. Eu sei que muitas pessoas quebraram a sua expectativa, mas libere perdão nessa noite para ela, para que você seja libertado, para que você possa viver em paz, colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer em alto e bom som: eu fui curado nessa noite, eu fui libertado nessa noite, eu fui sarado nessa noite. Hoje é noite de encontro com Jesus e de ser curado por Ele. Vamos adorar o Senhor. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer, não posso esquecer. Cante, igreja.
fechados, se você puder, dê a mão a quem está do seu lado aí, por favor. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor. E às vezes, Jesus, a dor é tão forte, ó Deus, e a luta é tão grande, que a gente só precisa que alguém nos dê a mão, que alguém nos abrace, que alguém nos ouça, e que alguém faça, Deus, assim como o Senhor fez com a sogra de Pedro. Estenda a mão e levante, estenda a mão e erra. E hoje nós podemos te agradecer, Jesus, porque nós somos igreja.